Olá, quarto ano. Hoje, quarta-feira, dia 12 de maio, estamos aqui para a nossa aula de ética, certo? Então, ó, vocês vão precisar do livro, tá? E a gente vai fazer, a gente vai falar um pouco sobre algumas regras básicas da cidadania, tá? A gente já falou sobre vários conteúdos, né? A gente já falou sobre a solidariedade, já falamos também sobre o respeito à vida, né? Nós falamos do trânsito, falamos sobre as pessoas com necessidades especiais. E hoje vocês vão precisar também do caderno, porque nós vamos fazer uma reflexão sobre as páginas 60 e 61, né? Que são as regras básicas da cidadania, tá? Então, vocês estão vendo aqui nessa tela da abertura o mapa do Brasil e várias pessoas ao redor. Nós estamos vendo aí pessoas com necessidades especiais, estamos vendo pessoas de cores diferentes, né? Então, isso mostra um pouco da diversidade que tem em nosso país, né? Das diferentes pessoas. E a gente, para poder exercer a cidadania, né, no caso é o quê? Fazer aquilo que é certo. Quando a gente exerce a cidadania, a gente faz aquilo que é certo. Então, a gente precisa respeitar essas diferenças, né, que nós temos muitas em nosso país. Então, na página 60, logo lá no início, eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura. Ó. Tem logo assim, ó. Ser solidário. Solidariedade é um laço que nos vincula a outros indivíduos. Hoje é uma palavra de ordem para a harmonia social. Fazer o bem aos semelhantes, ajudá-los, mostrar compreensão, honestidade e preocupação com todas as pessoas é uma das maiores virtudes que se pode ter. Uma ferramenta das mais solidárias, das mais sólidas, para construirmos uma sociedade mais justa. Quando a gente diz que alguém é solidário, é porque essa pessoa ajuda outras pessoas, né? Essa pessoa, ela trabalha para o bem comum. E agora, na época da pandemia, muitas pessoas perderam seus empregos, né? Então estão sem rendas. Então tem grupos de pessoas que se unem para arrecadar alimentos, né? Para que essas pessoas elas não passem fome. Então isso é uma atitude solidária também. Mas para a gente ser solidário, não precisa apenas a gente ter dinheiro, não. Basta a gente ter boa vontade. A gente pode ser solidário ajudando uma pessoa a atravessar a rua, que a gente já falou isso. A gente pode ajudar, né, ouvindo alguém que esteja com problemas, né, ouvindo o desabafo dessas pessoas, dando um conselho a alguém, né? Então, tem várias formas da gente ajudar alguém, da gente ser solidário com alguém, tá? Na outra tem, logo embaixo, ter respeito, seja no trânsito, na escola, no trabalho, na rua ou dentro do ônibus. Respeitar as outras pessoas é princípio básico para também ser respeitado. Não esqueça, a liberdade de uma pessoa termina quando começa a liberdade da outra, né? A gente respeitar, tem muita gente que confunde. Aí tem gente que diz assim, fulano não me respeita, porque ele pensa diferente de mim. Não. Todos nós pensamos diferentes. Alguém pode ter um pensamento parecido ou pode ter um pensamento igual ao meu, mas tem muitas pessoas que pensam diferente da gente, né? A gente não é obrigado a concordar com tudo, mas a gente também, para discordar, não precisa agredir outras pessoas, não precisa xingar outras pessoas, não precisa bater, né? Não precisa fazer nada disso, né?
E aqui, nessa telinha, vocês estão vendo aí, ó, discriminação, preconceito, racismo, são todos subtítulos para a falta de respeito. A gente vê, né, na sociedade, tem pessoas que não têm respeito pelas outras porque a pessoa tem um tipo físico diferente, muitas vezes uma pessoa é muito magra ou é muito gordinha, porque uma pessoa tem uma cor diferente, porque alguém é de uma religião, de um time de futebol diferente, porque a pessoa tem um pensamento político diferente, né, gosta de um candidato, não gosta do outro. Então a gente precisa aceitar, né, que a gente tem alguns pensamentos, mas ninguém é obrigado a pensar igual a gente, não. E a gente também não é obrigado a pensar igual as outras pessoas, não, né? Basta a gente ter respeito, né? Então, respeito é a base de tudo. A gente chegar no local, saber se comportar, é uma forma de respeito. Por exemplo, a gente precisa respeitar na escola, né? Ter o respeito entre alunos, entre professores. Você na rua da sua casa, haver um respeito, né, entre os vizinhos. No trânsito, né, haver um respeito entre pedestres, motoristas, ciclistas, motociclistas. Muitas vezes no trânsito acontecem acidentes apenas pela falta de respeito, que leva, né, a muitas vezes acidentes gravíssimos. Né? Então, às vezes é um pequeno gesto que pode fazer muito bem ou não. Né? Aí, continuando a leitura, tem aí, ser sincero. Quando buscamos a confiança de outras pessoas, devemos ser sinceros em tudo que fazemos, em nossas palavras, em nossas ações e em nossos pensamentos. Não deixe espaço para a hipocrisia, para a mentira, para a falsidade e para a traição. Sendo sinceros, ganhamos lealdade, confiança e mais facilmente a amizade de outras pessoas, certo? Quando a gente fala a verdade, a gente só tem a ganhar. Muitas vezes, quando a gente vai falar a verdade, às vezes as pessoas não entendem e às vezes a gente paga até um preço alto, né, por falar a verdade, né? A gente fala a verdade. Então tem pessoas que dizem, ah, mas por que você fez isso? Por que você falou isso? Mas lá na frente é melhor, né? Por quê? Por exemplo, você falando a verdade, você pode evitar que muitas coisas aconteçam, né? Entre elas que tenham discórdia, né? Então a gente sempre tem que falar a verdade. Porque se a gente mente, a gente pode segurar essa mentira por um bom tempo. Mas um dia alguém vai descobrir. E aí vai ser pior, né? A gente não vai ter mais a confiança das pessoas, né? Porque se a gente mentiu por tanto tempo, a gente segurou essa mentira por tanto tempo, então a gente vai ficar sem confiança, né, diante das pessoas. Então, quando a gente for falar a verdade, as pessoas vão dizer que é mentira, né? Vão dizer que a gente está mentindo, né? Então, a gente sempre tem que falar a verdade. Isso tem que começar na infância, para que quando vocês se tornem adultos, vocês continuem, né, sempre sabendo, né, sempre seguindo a verdade, certo? Às vezes, no momento é um choque, a gente quando fala a verdade sobre alguma coisa para as pessoas, mas depois o choque passa. Agora, se a gente mente um bom período e a gente vai falar a verdade, aí o choque vai ser maior, né? Então, a gente sempre tem que falar a verdade para não prejudicar outras pessoas também, tá? O outro tem dizer sempre a verdade. Dizendo a verdade, ganha-se a confiança dos outros. Com a confiança, ganha-se a amizade, a harmonia e o progresso social. Dependem e muito dessa qualidade. Vou fazer uma pergunta a vocês: quem é que gosta de ter um amigo mentiroso? Eu mesma não gosto, né? Eu creio que vocês também não gostam. Então, se a gente fala sempre a verdade, se a gente sempre é verdadeiro, então a gente vai ganhar a amizade das pessoas. No início, às vezes, tem gente que se assusta quando a gente fala a verdade e às vezes se afasta um pouco. Mas depois as pessoas param para refletir e veem que é melhor ter um amigo verdadeiro do que ter um amigo falso.
Então, o amigo é aquela pessoa que fala a verdade pra gente. E não é aquela pessoa que mente. E se a gente mente para outras pessoas, a gente não é amigo dessa pessoa. Né? A gente precisa falar a verdade para poder ser amigo, tá? Muitas vezes a gente pode, outra pessoa ficar até com raiva, né? Quando a gente fala a verdade, e às vezes a gente fica até com raiva quando alguém diz alguma coisa verdadeira pra gente. Mas muitas vezes isso aí está na forma de como dizer, né? E aqui, olha o que vocês têm na tela. Uma mentira coloca em dúvida todas as verdades. Às vezes a pessoa diz uma mentira, que quando ela passa a falar a verdade, ninguém vai acreditar mais nela, né? Então, tudo que ela falar que for verdade, as pessoas vão ter dúvida, né? Eita, será que está dizendo a verdade? Será que isso aconteceu mesmo? Então, a gente precisa pensar, né? Cooperar. Participar é sempre fundamental. A cooperação mútua entre as pessoas de bons valores constrói caminhos de esperança para toda a sociedade. Quando a gente fala em cooperar, é ajudar as outras pessoas. Isso é cooperação, é colaboração, certo? E como eu digo e repito, a gente para ajudar outra pessoa, não, a gente não precisa ser rico, não. Basta a gente ter boa vontade. Porque sempre tem alguma coisa que a gente vai poder fazer por alguém, né? Mesmo que a gente não tenha dinheiro, certo? Não agredir seu semelhante, seja por palavras ou fisicamente. Violência sempre gera mais violência. Devemos sempre dizer não a qualquer tipo de violência ou agressão. Quando a gente fala em agressão verbal, são o quê? São palavras, são xingamentos que as pessoas dizem, né, umas com as outras. E a agressão física é o quê? É bater, né, quando as pessoas partem já para bater no corpo de alguém, né? Querer dar chutes, socos, rasteiras, então aí já é agressão física. Então, a gente não agride outra pessoa só fisicamente, não. Principalmente com palavras, muitas vezes a gente agride, né? A gente diz algo que a gente diz algo que pode machucar outras pessoas, certo? Ter bondade, educação e responsabilidade. Bondade é o quê? É a gente fazer as coisas de uma forma direita, né? De uma forma certa. É a gente ser bom, a gente ser honesto com o outro, né? Educação, responsabilidade. Responsabilidade é o quê? A gente sempre fazer a nossa parte, a gente cumprir, né, com os nossos deveres, né? Aí aqui, vocês estão vendo aí que tem assim, por favor, com licença, né? Obrigado, desculpe-me. Essas palavras são conhecidas como as palavrinhas mágicas, certo? E muitas vezes essas palavras, elas evitam que possa acontecer um grande desentendimento. Muitas vezes tem pessoas que infelizmente não têm educação, aí diz, sai da frente, eu quero passar. Sai da minha frente, sai daqui, é bem assim, né? Ou então, tem pessoas que alguém vai pedir alguma coisa, alguém diz, olha, pega isso para mim, faz isso para mim, mas nem o por favor usa, né? Porque o por favor a gente usa quando a gente vai pedir alguma coisa a alguém. A gente, olha, por favor, você pode fazer isso para mim? Por favor, você pode pegar isso para mim? Então, isso vai evitar com que tenha certos tipos de conflitos, né? Quando a gente errar, a gente deve pedir desculpa. Nem sempre é fácil, né? Às vezes a gente não quer dar o braço a torcer, mas a gente precisa pedir desculpa. Eita, eu errei, desculpe. Todo mundo erra, né? Todo mundo erra. Então, você errou, peça desculpa. A pessoa pode na hora ficar chateada, não querer, não vou desculpar não, não sei o que, mas depois passa. Pior é quando a gente erra e a gente não reconhece, né? Quando a gente não pede desculpa. E sempre agradecer, não é? Quando alguém faz algo pela gente, a gente sempre
utilizar as palavras, né? Homem diz o quê? Obrigado. Mulher diz obrigada. Né? Então, tem que dizer muito obrigado, fulano. Muito obrigada, fulano. São coisas que fazem, inclusive, as pessoas que vivem ao nosso redor, né? As pessoas que nos ajudam, faz com que elas até se sintam melhor com a gente, né? Aí lá na página 61 tem a continuação, né? Desse ter educação e responsabilidade, bondade. Aí tem, os bons exemplos são sempre seguidos. Por isso, quem bondade dá, com bondade será retribuído. Devemos ser também responsáveis, assumindo sempre tudo aquilo que fazemos. Ter liberdade é saber arcar com todas as nossas obrigações, com nossas responsabilidades. Aí tem o outro que é perdoar. Ao permanecermos ressentidos com alguém, nunca teremos o repouso devido para o corpo e para a alma. O rancor não leva a lugar algum, apenas serve para criar mais problemas. Às vezes, né, tem gente que faz alguma coisa tão assim que nos machuca tanto que não é fácil para a gente perdoar muitas vezes. Mas também, se a gente ficar com raiva, com rancor daquela pessoa, a gente não vai ganhar nada com isso. A gente vai, inclusive, a gente pode até adoecer por conta disso. Vocês sabiam disso? Então, a gente pode ficar chateado, né? Com essa pessoa, se essa pessoa pedir desculpa a gente pode até desculpar, mas a gente pode, inclusive, conversar com essa pessoa e dizer, olha, eu não gostei disso, não faça isso mais não, não diga isso mais não, eu não gosto disso. Né? Você pode conversar, né? Mesmo que você ainda esteja chateado, mas você pode ter uma certa conversa com essa pessoa, para que isso que fez com que você se chateasse não se repita, certo? Dialogar. Eita, que esse aqui tá faltando muito na sociedade, viu? Muitos problemas, brigas, discussões e incompreensões poderiam ser facilmente resolvidos se existisse diálogo entre as pessoas envolvidas. Procure sempre conversar, trocar ideias, experiências, buscar explicações e, antes de tudo, aprenda a conhecer as outras pessoas. Quando a gente fala em dialogar, é a gente saber conversar, é para a gente poder chegar a uma conclusão, não é? Porque se eu penso diferente de você, você pensa diferente de mim, ao invés da gente conversar, a gente for discutir, então a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Vai gerar uma briga, vai gerar uma confusão e vão vir vários desentendimentos. Então, o interessante é que a gente sempre procure dialogar com as pessoas. Inclusive, muitos conflitos poderiam ser resolvidos se as pessoas dialogassem. Até essas guerras que nós vemos aí nesses países, isso é falta de diálogo. A violência, falta de diálogo também. Se as pessoas conversassem, a gente evitaria muita coisa, né? Mas, infelizmente, as pessoas preferem praticar violência. Muita gente, né, prefere matar, prefere bater, prefere destruir, ao invés de conversar, né? Infelizmente. Olha aí, dialogar, né? Então, essa cena está representando o quê, ó? Duas pessoas conversando, elas podem, inclusive, unir as ideias, né? Agir conforme a consciência e de acordo com os valores éticos e morais. Não estamos sozinhos no mundo, e tudo aquilo que não queremos para nós, também não devemos fazer às outras pessoas. Aprender a conviver é essencial para melhor saborearmos nossa vida. A gente tem que entender que realmente nós não estamos sozinhos. Então a gente tem que fazer o que é certo, né? Tem que agir de acordo com os valores da sociedade, né? Aquilo que nossos pais nos ensinaram de certo, que é certo. Muitas vezes as pessoas querem ser teimosas e querem fazer coisas diferentes daquilo que aprenderam, né? Sabendo que é errado, né? É outra forma que ela vai agir, mas infelizmente tem pessoas assim. Mas a gente precisa agir da maneira correta, né? Que a gente tem que saber que se a gente erra, a gente não está sozinho no mundo, a gente pode
prejudicar outras pessoas também, certo? E aqui a gente tá vendo, ó, as pessoas aí, né? Olha só, essas daqui de baixo estão fazendo um caminho, né? Já que a gente tá vendo aí que tem esse buraco, né? Essa abertura. Estão fazendo um caminho para que outras pessoas possam atravessar, né? Então, isso é um valor ético, a gente ajudar, certo? Então, ó, resumindo, valores morais e sua importância na sociedade, ó, educação, solidariedade, gentileza, respeito, ética, bom senso, bondade, juízo, honestidade, sinceridade, né? Então, são paciência, a gente está vendo aqui embaixo, então são valores que a gente precisa, né? Então, vocês vão fazer a atividade de casa no caderno. Por que é de casa? Porque são perguntas pessoais, tá certo? Então, vocês vão responder. Primeiro, dê um exemplo de uma atitude solidária. Atitude solidária é o quê? Quando a gente ajuda outras pessoas. Então, você vai dar um exemplo de uma atitude solidária, né? De uma atitude de ajuda às outras pessoas. Tem várias coisas que você pode colocar aí, tá certo? Segundo, para você, qual é a importância? Letra A, do perdão. Letra B, do diálogo. Lembrando, o diálogo é a conversa, né? Então, qual é a importância deles na sociedade? Então, lembrando, são perguntas pessoais, tá? Lembrando, vocês devem pausar o vídeo, tá? Para poder irem copiando. Então, terceiro tem assim. Marque as frases com as ações que devemos ter para convivermos em sociedade. Devemos falar a verdade apenas quando somos beneficiados, só quando a verdade faz bem para a gente, é que a gente deve falar. Devemos ser solidários, ajudando as pessoas. Devemos guardar rancor das pessoas. Rancor é o quê? Raiva. A gente deve guardar raiva das pessoas. Devemos agir de acordo com os valores éticos. Agir o quê? Conforme aquilo que é certo. Então, vocês podem copiar, tá certo? Então, ó, lembrando, pausem o vídeo para copiar a atividade, tá? E hoje a gente fica por aqui. Beijo para vocês. Até a nossa próxima aula.